Então, basicamente, quando você falou, a gente precisa ver como os ativos se relacionam entre si, né? Como eles, o relacionamento deles, isso basicamente é traduzido no conceito da covariância, certo? A covariância ela Yes. faz isso, certo? Eu acho que até uma forma mais didática de explicar essa questão da covariância, né, para quem está começando agora, principalmente vendo essa parte mais, vamos dizer, mais clássica do mundo das finanças quantitativas, né, que é a teoria da moderna de portfólio de Markowitz, que está praticamente quase toda baseada, gira, né, nessa questão da covariância. Sim. Você levantou, antes da gente começar a conversar aqui, né, a questão da correlação e da covariância, diferença, né, as principais diferenças, vamos dizer assim. As duas, elas representam relações lineares entre os dados, né, elas buscam demonstrar as relações lineares entre os dados. A diferença é que a correlação ela é padronizada, ela varia de menos 1, né, a 1, ou seja, uma correlação linear perfeita, ela daria 1, uma correlação negativa, né, ela daria menos 1, e Uhum, a covariância ela já varia de menos infinito a mais infinito. Então, perfeito. basicamente é essa a diferença, mas as duas tentam estabelecer essa relação linear entre as Entre variáveis. vocês. Perfeito. Eu fiz de uma forma didática, assim, uma simulação, primeiro pegando, vamos aqui para baixo, pegando três ativos, né? Imagino que vocês têm ativos ABC, DEF e GHI. Né? Os ativos A, B e C, eles têm alta correlação, eles também têm uma alta covariância alta e positiva, ou seja, eles se movimentam quase que de forma, como é que eu posso dizer, idêntica, né? O que um faz, o outro faz também. E aí a gente tem o ativo GHI, que também tem uma correlação alta, mas negativa. Ou seja, ele apresenta uma tendência, né, de fazer o inverso do que os papéis A, B, C e DF estão fazendo. E aí, vamos pensar. Se a gente quisesse criar um portfólio que tivesse o menor risco possível, quais seriam as opções aqui? Né? O que é que a gente deveria fazer? Bem, se você pegasse os papéis A, B, C e D e F, que têm comportamento praticamente idêntico, você não teria ganho, né? Você não teria uma vantagem em termos de risco, porque você basicamente estaria trazendo, né, o risco inerente aos dois. O seu portfólio ainda renderia os 10%, né, porque você tem meio a meio dos dois ativos, mas você não teria nenhuma vantagem em termos de risco. Mas é o que você poderia fazer. Como você tem a covariância do ativo GHI alta mais negativa, você poderia fazer uma boa alocação em GHI de tal forma que você consiga neutralizar, né, o risco inerente aos ativos ABC e DF. Dessa forma, você ainda tem os 10% de retorno, mas você reduziu consideravelmente o seu risco. E por que isso, né? Por causa da questão da covariância. Então, a beleza, né, da teoria de Markowitz, ela está em justamente você entender a covariância entre os papéis. É possível, sim, você criar uma carteira de N ativos que o risco daquela carteira é um risco menor do que todos os ativos separadamente.